Olá, damas e cavalheiros, tudo bem com vocês? Então vamos lá para mais um vídeo. Hoje a gente vai falar sobre Alicia Kozakiewicz. Não sei se está certa a pronúncia, mas eu tentei, tá bom? Se eu pronunciei errado, peço desculpas. Mas enfim, vou falar só a Alicia, que é mais fácil, né? Então a Alicia é uma jovem de 13 anos que foi sequestrada por um pedófilo na véspera do ano novo e ela ficou 4 dias acorrentada. Se inscreva no canal. Não sei o que você tá fazendo aqui vendo meu vídeo se não é inscrito ainda. Se inscreve no canal, deixa o like agora aí pra você não esquecer depois. Compartilha o vídeo com os amiguinhos e deixa um comentário sobre o que você achou do caso, sobre indicações de casos novos que você queira ver aqui. E chega de enrolação e vamos pro caso de hoje. Alicia Kozakiewicz nasceu em 23 de março de 1988 em Pittsburgh, Pensilvânia. A infância dela foi maravilhosa. Ela era aquela criança que acreditava em contos de fadas, que assistia muito filme da Disney, que saía cantando pros passarinhos. Era esse tipo de criança, era a Alicia. Disso, ela era muito próxima aos pais e os irmãos, que sempre deram um maior suporte para ela. Então, nunca faltou nada. Ela tinha uma família perfeita da Disney mesmo. Lá por 2002, né, começou essa questão da internet e virou uma febre entre os jovens, né? Então, o irmão da Alicia jogava muito online e acabou apresentando para ela esse mundo mágico, fantástico da internet. Lógico que em 2002 não era como é hoje, né? Mas mesmo assim já era um grande avanço para a época. Então ele apresentou para ela a internet e mostrou que além de jogar, de acessar coisas, ela poderia conhecer pessoas novas nessa rede, né? Os pais da Alicia não achavam que a internet era um bicho de sete cabeças e que não seria um problema na vida deles. Então eles alertavam, né, lógico, os filhos em relação à conversa com estranhos, tudo mais, aquela coisa que os pais fazem, ou deveriam fazer, mas eles não achavam que era um problema, então eles não proibiam as crianças, né, os adolescentes de mexer nessa tecnologia. Então no ano de 2001, ela começou a utilizar um pouco mais as salas de bate-papo, né, porque até nos joguinhos online, né, tem as salas de bate-papo. Então ela começou a utilizar, acabou se aproximando de um garoto que supostamente teria a mesma idade que ela, né? Porque atrás de uma tela de computador a gente não sabe muitas vezes quem é quem, né? Ela acabou se aproximando, que por coincidência ele tinha os mesmos gostos que ela, gostava de fazer as mesmas coisas, o clássico, né? Então ela acabou se aproximando, conversando sobre o dia a dia deles e trocando experiências de vida. Experiências de vida, gente. Mas vai. Eles eram jovens, mas alguma coisa de experiência eles deviam ter. Na época do caso, a Alicia já conversava com esse amiguinho dela há 9 meses. A mãe não achava nada de errado, achava que estava tudo certo, tudo bem. Até porque, segundo ela inspecionava essas conversas para verificar o que estava sendo dito, o que não estava sendo não dito. E que não teria nada demais porque ela conhecia as fotos dos amigos. No dia 31 de dezembro de 2001, a família toda estava reunida, né, para poder fazer a ceia, né, da virada do ano. Aquela coisa clássica que a gente tem aqui também, né? Muitas famílias fazem também a alimentação à base de carne de porco para trazer prosperidade e tudo mais. Enfim, eles também estavam fazendo isso. Logo após, a Alicia disse que estava com dor de estômago e pediu para a mãe se podia subir pro quarto. A mãe falou que sim, que sem problema, mas que era para ela ficar atenta, que logo em seguida já ia chamar para poder comer a sobremesa. Só que a adolescência é um pouco cabulosa, assim, sabe? Quem nunca errou na adolescência que atira a primeira pedra. Porque, olha, vou te contar, eu também já fiz umas cagadas aí que só por Deus. Mas, enfim, ela não foi pro quarto. Ela foi pro corredor lá e foi embora, saiu na rua, porque ninguém sabia, né? Ela tinha marcado um encontro com o amigo da internet dela. Ela marcou. Ela não tinha muito costume de sair de casa, né? Até porque ela tinha 13 anos, então ela resolveu sair pra encontrar com um amigo que ela nem conhecia, né? Que era só por internet. Mas enfim,
Naquele dia tava muito frio em Pittsburgh, era em torno de 19 horas. Ela andou aproximadamente um quarteirão e a intuição, assim, disse pra ela: não vai, volta pra casa, fica de boa, né? Sabe, às vezes o anjinho lá falando pra você e você não escuta? Mas então, ela resolveu continuar porque ela queria muito conhecer esse tal de amigo da internet. Mas aí ela pensou mais um pouco e decidiu voltar, né? A intuição dela falou mais alto, ela resolveu voltar. Quando ela estava voltando, ela ouviu uma voz masculina que chamou o nome dela. Aí não passava nem Wi-Fi, né? Ela disse que foi muito rápido, né? Quando ela percebeu, ela já estava no carro de um desconhecido, indo para um lugar que ela não sabia onde é que era. E a mãe dela já tinha dado falta, né, dela, porque tinha chamado ela para comer a sobremesa, ela não apareceu. E aí já sentiu a falta dela, ligou pra polícia. A polícia, não sei como, Pittsburgh é uma cidade muito boa, pelo visto, né? Porque a polícia já foi até lá e fez uma varredura na casa pra ver onde é que a menina tava. Então foi um negócio muito rápido, né? Ela informou o desaparecimento e a polícia já foi atrás pra ver. Não pediu pra esperar aquelas 24 horas. Mas claro que nem tudo é perfeito também, né? A cidade é boa, mas nem tanto. Os policiais disseram que não precisava se preocupar, que provavelmente ela teria saído de casa pra ir na casa de uma amiguinha, né? E que não teria um motivo de muita preocupação por conta do desaparecimento dela. Gente, uma menina de 13 anos que sai assim, do nada de casa. Entendeu? Ai, eu enlouqueceria se eu fosse a mãe. Dentro do carro, né, como eu comentei anteriormente, o sequestrador apertava a mão da Alicia muito forte. E ela, só que ela percebia que ela ainda estava no bairro da casa dela, né? Que ele não teria saído dali ainda. Então, na inocência dela, de uma jovem de 13 anos, ela acreditou que pudesse ser só uma brincadeira, que ele só ia dar uma volta no quarteirão e que ia deixar ela na casa dela, tipo assim, hahaha, pegadinha no malandro, entendeu? Tipo um negócio mais, né, tranquilo. Mas aí ela começou a perceber que começou a ir pra um lugar que ela não conhecia, que ela nunca tinha visto. Aí ela começou a ficar com muito medo. Então, né, quando ela começou a perceber que tava indo pra outro lugar, ela começou a entrar em desespero, começou a chorar, a gritar. E ela só se acalmou quando ele ameaçou ela de morte. Aí ela viu que o negócio era sério mesmo. Enquanto eles andavam, eles estavam andando há horas já, ela percebeu que passou em um pedágio. E ela acreditou que alguém veria que tinha algo de errado. Só que, infelizmente, ninguém notou nada. Após dirigir cerca de 5 horas de Pittsburgh, na Pensilvânia, até Herndon, na Virgínia, o homem estacionou seu carro no quintal de uma casa e arrastou Alicia para dentro. Então ele arrastou ela para dentro da casa, colocou ela como se fosse tipo um subsolo, sabe? Que ficava trancado o tempo todo lá. E o quarto era trancado num cadeado. E nesse momento ela foi abusada sexualmente, né? Pela primeira vez. Pelo Scott Tirré. Era um homem de 38 anos. O Scott teve a audácia de falar pra Alicia que antes, né, desse primeiro abuso, que isso vai ser muito difícil para você. Está tudo bem. Pode chorar. Então ele teve a audácia de falar um negócio desse. Uma menina de 13 anos ia ser abusada sexualmente, né? Eu fico nervosa com essas coisas. Então, né, logo após esse primeiro abuso, ele acorrentou ela no chão, espancou, molestou, torturou. Tudo que vocês imaginam ele fez com essa menina, né? Ela até tentou fugir, só que no momento da tentativa, né, ele quebrou o nariz dela. Então ela percebeu que realmente, se ela tentasse fugir, ele ia matar ela. Então era melhor ela ficar naquela situação, mas permanecer viva. Então vamos falar um pouco mais sobre o Scott, né? Esse criminoso, sequestrador, pedófilo, tudo que há de pior na face da terra. Pra não falar mais, né? Porque quero que meu vídeo se mantenha no canal. Então ele se chama Scott William Tirré. Nasceu em 1963. E é filho de Erma Tirré. E em 1981, ele terminou os estudos na Westmore High School. Logo em seguida, ele teve 2 uniões conjugais, né?
durante a sua vida. E em uma delas ele se tornou pai de uma menina de 12 anos. Então ele já era separado da mãe dessa menina, né, da filha dele. E durante as férias de inverno ele estava com a custódia da menina. Porém, ele perdeu a custódia assim que ele efetuou o sequestro da Alicia, no final do ano de 2001. A primeira esposa dele, a Sarah Thierry, falou que ele era um indivíduo clássico e aficionado por informática. Nerd, talvez? Enfim. Com fascínio por ficção científica e jogos de computador. Ela disse que ele não tinha registro nenhum anteriormente com a lei, que até foi uma surpresa para ela, né, tudo que aconteceu. Então, né, foi passando o tempo, aí os pais acreditavam que a filha deles, né, podia ter encontrado alguém mal intencionado na internet. Essas horas só você percebeu isso, filho? O cara já tava com a menina lá. Só que a polícia pegou e levou o computador dela para fazer a perícia. E não encontrou nada de errado nas mensagens trocadas. Então ele era bem... ele nunca deu a entender nada, né? Ele realmente se portava como uma criança de 13 anos. Os pais tiveram a grande ideia, então, né, de confeccionar cartazes e começar a divulgar na cidade para ver se conseguiam encontrar a filha deles. Com essa publicação dos cartazes, acabou gerando o interesse pela mídia. Então, principalmente pelo Centro Nacional de Crianças Exploradas e Desaparecidas, que, como passou na televisão, esse centro viu, né, o que estava acontecendo e optou por prestar o apoio aos pais. No dia 4 de janeiro de 2002, o Scott disse para Alicia que estava começando a gostar dela e que no final do dia, quando ele chegasse do trabalho, eles iriam fazer um passeio. E foi nesse dia, o primeiro dia, que ele deu água e comida pra menina. Ela foi sequestrada, né, do dia 31 pro dia 1º e recebeu água e comida no dia 4. Então, né, quando o Scott saiu pra ir pro trabalho, a Alicia começou a chorar e rezar, porque na cabeça dela, ele iria levar ela para um lugar remoto e daria fim na vida dela naquele local, né. Às 16 horas e 10 minutos do dia 4 de janeiro de 2002, a Alicia começou a ouvir alguns barulhos muito fortes nas portas, né? Em todas as portas do lugar onde ela estava. Como ela estava acorrentada, né? Ela ficou com muito medo e acabou se escondendo embaixo da cama. Porque na cabeça dela acreditava que ele teria mandado alguém para matar ela. Então, né? Por ela estar com muito medo, ela ficou extremamente quieta e ela só ouvia vozes masculinas falando, né? O primeiro disse que não tem ninguém aqui, tá tudo limpo. Aí logo em seguida o outro homem fala, não, pera, tem movimentação aqui. E aí eles foram verificar. A Alicia, ela estava em pânico, né? Morrendo de medo, quando ela viu as duas botas na frente da cama onde ela estava embaixo, né? E o homem ordenou que ela saísse debaixo da cama. Então, com muito medo, ela saiu e tentou tampar, né, o corpo dela, porque ela estava totalmente nua, então ela estava com muita vergonha. Mas ela obedeceu o que o homem estava mandando ela fazer. Então, quando ela rolou debaixo da cama e saiu, ela viu que tinha uma arma apontada para o rosto dela. Ela ficou com muito medo e percebeu que ali era o fim dela, que realmente tinha mandado alguém para matar ela. Só que quando o homem virou para sair do cômodo, ela leu o FBI atrás. Então ela viu que ela estava sendo salva. Aí o quarto onde ela estava encheu de policiais. Eles tiraram ela das correntes e cobriram ela. Então tudo fica um pouco estranho, porque o Scott foi denunciado por outro criminoso. O que acontece? Em um dos abusos, né, que o Scott cometeu contra a Alicia, ele acabou gravando, né, em uma plataforma de streaming e ele divulgou online. E esse rapaz que estava vendo o vídeo acabou reconhecendo a Alicia, né, devido a ter diversos cartazes espalhados por todas as cidades. E ele optou em ir até
um telefone público e efetuar a ligação para a polícia e informar, né? Aí ele acabou informando o nome de usuário, né, que o Scott usava nessa rede de streaming. E por meio do IP, a polícia conseguiu chegar até ele. Aí com isso, né, com algumas investigações, eles conseguiram descobrir o local de trabalho dele. E ele foi preso meia hora depois. Eles ajudaram ela, né, libertaram ela e meia hora depois eles já prenderam ele. Então, após ser resgatada, né, ela foi levada até um hospital onde foram feitos diversos exames, foi cuidado dela, né, das lesões dela e tudo mais. E ela ficou sob custódia do Serviço de Proteção à Criança do Condado de Fairfax. Porque os pais dela, devido à grande mídia, eles não estavam conseguindo chegar até o local, né? Porque a mídia tava querendo conversar e tudo mais, então eles acabaram, como eles sabiam que ela já estava segura, né? Eles acabaram optando em ficar e aguardar para tentar passar as maiores informações para a mídia. Então, depois que eles conseguiram, né, dar essas informações e tudo mais, eles foram levados por um avião particular do FBI até a Alicia. Só que, imagina só, ela foi resgatada hoje e os pais vieram só no dia seguinte. Então, como os pais não vieram logo em seguida, ela acreditava que eles não iriam vir porque eles estavam muito magoados com ela, tristes, né, por ela ter saído de casa sem autorização e que eles não amavam mais ela. Gente, ela tinha 13 anos, né? Então, né, gente, devido ao trauma que ela sofreu, que não deve ter sido fácil, ela acabou gerando um transtorno pós-traumático, né? Que é muito comum em pessoas sobreviventes desse tipo de caso, né? E ela não se recorda muito bem de algumas coisas que aconteceram, né, lá. E também é muito difícil ela conseguir recordar fatos anteriores à data do sequestro dela. Então, né, a Alicia teve que passar por muitos anos de terapia para conseguir tentar ter uma vida um pouco mais normal. Só que quando ela era adulta, né, ela disse que em 2002 as pessoas diziam que era impossível ela ter sido manipulada desse jeito. Que ela teria ido porque ela quis, que aquela coisa, né, de culpar a vítima. E tinha outras pessoas que apoiavam ela, né? Dizendo que a culpa nunca tinha sido dela. Mas tem aquela parcela da população que opta em culpar a vítima, né? Então, em setembro de 2003, o Scott foi condenado a 19 anos e 7 meses de prisão. Ele foi libertado, né, em fevereiro de 2019 do Complexo Correcional Federal de Butler e foi enviado para uma casa de recuperação em Pittsburgh. Então, né, gente, como é de se esperar, houveram diversos protestos em relação a isso, porque, gente, tá bom, ele ficou preso, ele saiu, aí os caras colocam ele no centro de reabilitação na cidade que a menina mora. Você entendeu que não tem muita lógica? Você tem que afastar ele da menina, até porque imagina a cabeça dela ficar pensando que ele tá próximo a ela, que seja na mesma cidade. Eu pensaria até no mesmo mundo. Mas enfim, você entendeu? Por favor.